Boa tarde a todas e a todos, colegas. Fico muito feliz de já no primeiro debate a gente ter um auditório bastante cheio. Saúdo meus colegas de mesa que estão aqui na luta por transformar radicalmente essa nossa universidade. E queria começar respondendo a pergunta. Manifestações e repressão, o que a UFBA tem a ver com isso? Tudo é a resposta. Não tem outra resposta, é tudo. E mais do que tudo, a resposta é essa, e um candidato a reitor e um reitor tem que explicitar todas as suas posições de forma permanente. É isso que nós faremos ao longo desse mês e meio, e é isso que nós faremos durante a gestão. Isso é fundamental, que a comunidade conheça a posição do candidato, conheça a posição do seu reitor, e que conheça que um dos princípios fundamental da gestão é a administração a partir dos seus órgãos colegiados. Portanto, o reitor terá a sua posição explicitada e terá o compromisso de respeitar as decisões colegiadas. Um dos lemas do nosso movimento é aprender com o passado para viver o presente com dignidade e projetar o futuro. Então, também na questão das manifestações e da repressão, nós temos que olhar um pouquinho para o passado, olhar o presente para poder vislumbrar o futuro. Eu acho que a primeira questão relativa ao passado é olharmos a luta cotidiana que nós, professores, servidores, técnicos administrativos e estudantes, fizemos e vemos fazendo ao longo do tempo contra todos os processos que reprimem a liberdade, que reprimem a democracia. Fizemos isso, lamentavelmente, muitas vezes com uma luta individual, outras vezes coletivas, com ou sem sindicatos ou partidos, mas o que é mais grave de tudo isso, poucas vezes com a instituição estando de forma contundente se manifestando em defesa dessas liberdades. Nunca admitimos a repressão. O conjunto de professores, servidores e estudantes dessa universidade sempre teve uma luta intransigente contra a repressão e em defesa das liberdades democráticas, da liberdade de expressão. Estamos vivendo 50 anos do golpe militar e esse período é um período que marcou de forma intensa a nossa presença nessa luta. Não necessariamente eu, mas nossos colegas, professores, estudantes e servidores tiveram uma participação absolutamente significativa nesse momento e hoje, vendo os documentos e os depoimentos da Comissão de Verdade Milton Santos e da Comissão de Verdade Eduardo Coller Filho, nós vemos o quanto a universidade sofreu pela perda da sua autonomia, com presenças, como pode ser lido no magnífico relatório já divulgado da Comissão da Faculdade de Direito, com a presença de militares dentro da reunião da congregação para poder identificar e tentar anular uma reunião do centro acadêmico. E aí eu queria fazer uma nota de pé de página para falar um pouquinho das nossas propostas. A leitura desta ata mostra a riqueza com que fazíamos as atas das nossas reuniões coletivas, coisa que hoje, em função da precarização do nosso trabalho, não mais é feito. Não temos mais secretaria de reuniões de congregação, não temos mais secretarias de reuniões de departamento, e as atas se terminaram se constituindo em resumos das deliberações. Nós não encontramos ali mais a disputa viva que acontecia dentro dos órgãos colegiados, que nós temos que defender, e isso está marcado na história. Então, nós temos que resgatar isso, temos que resgatar e temos hoje disponível as tecnologias para isso. Então, uma das propostas que a gente tem muito clara e que precisa implantar é a transmissão online dos conselhos superiores de todas as unidades, de tal forma que toda a comunidade saiba o que cada diretor, o que cada representante está fazendo nos conselhos superiores e que isso possa efetivamente estar disponível para toda a comunidade. Fecha a notinha de pé de página. Mais recentemente, ainda falando do passado, tivemos a luta árdua e dura, e que estive presente de forma muito intensa como diretor da Faculdade de Educação, com a invasão da nossa universidade, mais uma vez, uma violência contra a nossa autonomia, no nosso conhecido 16 de maio de 2001, em que conseguimos, a duras penas,
fazer com que o Conselho Universitário se reunisse de forma plena no Salão Nobre da Reitoria, com uma manifestação contundente contra aquela violência. Isso é muito importante, porque, de certa forma, essa é a posição que a universidade tem que ter. A universidade não pode se apequenar à frente dessas violências, porque é a partir destas violências que nós deixamos de contribuir com a construção da cidade, do Estado, do país e do planeta. No presente, as manifestações atuais, as manifestações que ganharam destaque, mas não são as únicas, a partir de 13 de junho do ano passado. Só lá na Faculdade de Educação já aconteceu uma defesa de uma monografia explicando a conhecida revolta do Buzu, em que a meninada já se apropriou das tecnologias e parou a cidade. Então, nós da universidade também estivemos muito presentes a partir da organização dos estudantes nestas manifestações. E claro que, neste presente, o que nos cabe enquanto administração central é um trabalho forte e contundente na defesa da organização de todos os segmentos da nossa universidade e o fortalecimento daquilo que eu chamo do ativismo, da participação política. Claro que, mais uma vez, insisto na presença qualificada das redes sociais. Estas lutas pelas liberdades vão demandar uma organização da própria universidade, no sentido de que ela possa efetivamente estar presente na sociedade e estar presente dentro da própria universidade, ouvindo todas as vozes. E aí peço licença para mais uma nota de pé de página sobre o que nós acreditamos como fundamental para a universidade, que é a ideia, inspirado no movimento hacker, de que a privacidade é para os indivíduos e a transparência para as organizações e as instituições e para os governos. Então, nós temos que implantar dentro da universidade uma política de transparência plena, de tal forma que a gente possa efetivamente acompanhar tudo que acontece na gestão da universidade. Fecha a nota de pé de página. Nesse sentido, mais do que apenas falar nesta dimensão das manifestações, que é a manifestação política reivindicatória, nós temos que pensar mais claramente, além da política, para outras manifestações que precisam ganhar espaço e que não podem ser reprimidas, que são as manifestações de todos os grupos, que não são os grupos majoritários na sociedade, são as manifestações das mais diversas linguagens que estão presentes na sociedade, são as manifestações das artes, das culturas, das ciências, todas elas escritas no plural. E esse plural tem que ser pleno, não é um plural meramente retórico. Então, a universidade, essencialmente, é o espaço das diferenças. É o espaço em que essas diferenças têm que ser enaltecidas. E nós não podemos admitir nenhum tipo de repressão, nem aquela da força, nem aquela pelos mecanismos escusos de impedir essas manifestações. E pensar o futuro é pensar exatamente na construção deste espaço de liberdade dentro da universidade, e aí nós não podemos correr o risco de aceitar soluções muitas vezes simplistas por conta do medo, da insegurança e todas as dificuldades que nós temos enfrentados na vida cotidiana em Salvador, na Bahia e no Brasil. Então, não podemos, no sentido de nos salvaguardarmos das violências que estamos vivendo, aceitar a presença da Polícia Militar dentro do campus. Esse espaço é um espaço federal que tem que ser garantido. O entorno da nossa universidade é um entorno de muita gente. Consequentemente, cabe à gestão da universidade uma articulação profunda com o governo e com os órgãos de segurança, no sentido de garantir esse entorno da universidade. E dentro da universidade, nós temos que ter clareza de que a segurança aqui dentro vai ser feita a partir de estruturação própria no interior da própria universidade. Claro que tudo isso significa, voltando à pergunta inicial, de que a UFBA tem tudo a ver com isso e tem a ver com muito mais. Por isso, nós precisamos efetivamente de uma universidade que seja altiva, de uma universidade que esteja presente na sociedade e que a sociedade esteja presente aqui dentro. Muito obrigado.
Colegas, começo dizendo que, obviamente, é impossível, em 7 minutos, comentar todas essas questões. Mas fica o nosso compromisso, que já é a estratégia da nossa campanha, que todas as respostas estarão disponibilizadas em vídeos que, periodicamente, nós vamos gravar e vamos colocar todas as posições do reitor e o programa de gestão na internet. Coisa, aliás, que não precisaríamos nem gravar novas, porque a minha vida, e é isso, professor Cleiton, que eu acho que diferencia, e cada um vai poder identificar, a minha vida e as questões que eu defendo estão todas publicizadas e expostas na internet, em vídeos, em textos e intervenções minhas. Então, eu tenho uma tranquilidade muito grande, professora Sarri, não vou responder a todos individualmente, que faço aqui um compromisso que sempre fiz de estar em qualquer debate, em qualquer discussão, sobre qualquer tema. Porque aqueles que eu não entender, eu simplesmente vou dizer, não tenho condições de opinar sobre tal questão. Então, isso é um compromisso que já está em todos os lugares que eu passei, que já foi isso na gestão que tivemos na Faculdade de Educação, junto com a professora Meire Arapiraca, e é o nosso compromisso aqui. Então, todopreto.info tem tudo disponível para saber o que cada um de nós que está envolvido nesse processo pensa. Sobre a questão da pluralidade e da diversidade, essa eu acho que é uma questão importante nesse debate, porque isso não pode ser uma retórica. Então, nós temos que trabalhar efetivamente para que considerar que isso é absolutamente fundante do ethos universitário. E a gestão da universidade tem que trabalhar de forma muito clara, que ela tem que trabalhar com a maioria, pelos votos nos conselhos superiores, com todo e pleno respeito à presença e à participação das minorias. Professora Joaquina, o palácio estará sempre aberto. Fique tranquila. Essa é a questão fundamental. Reitor, vice-reitor, correitor, tem que permanentemente dialogar com a comunidade e tem os seus conselhos superiores, o seu interlocutor mais fundamental. De novo, me perdoem a insistência, o vício acadêmico das notas de pé de página. Claro que nós temos que recuperar os conselhos superiores para que discutam politicamente a universidade e não burocraticamente a universidade, e com isso eu acho que eu já pincelo um pouco da avaliação pedida pela professora Graça. Segundo aspecto que me parece importante, se o reitor se afastará das lutas, em hipótese alguma, a história de minha vida é uma história, aliás, deste auditório, muito presente neste auditório, é uma história de luta. E essa luta será em defesa da democracia, em defesa da participação, em defesa da autonomia e em defesa do Mandifes autônoma também. Essa luta, professora Joaquina, é tão antiga que ainda a gente lembra do clube, né? Mas, na verdade, nós estamos falando de Andifes, porque o clube com as privadas, a luta das privadas não é a nossa. Nós temos que lutar ferrenhamente no fortalecimento da escola, da escola pública em todos os níveis, da universidade pública. E quando a gente fala em universidade pública, a gente fala em universidade pública com qualidade para todos. E vou dizer o que tenho repetido: não podemos aceitar a expansão apenas da perspectiva de ampliar o ensino, ou seja, com a transformação de escolões de terceiro grau, mas isso é outro tema que eu gostaria demais de voltar a falar. Nesse sentido, terá todo o esforço da gente de liderar o movimento da Andifes na sua negociação, como provavelmente terá que ter o movimento de liderar uma briga do MEC por autonomia, porque na verdade é o MEC que perdeu a autonomia em relação à MPOC. Nesse sentido, também entramos um pouco nas questões de avaliação. Uma das questões que me parece fundamental é nós tratarmos que a gestão da universidade tem que ser uma gestão harmônica. Nós não podemos repetir na distribuição dos cargos das pró-reitorias
as mesmas práticas de políticas públicas esquizofrênicas que fazem governo estadual e governo federal, governo estadual e governos municipais, no sentido de, pelos acordos para a eleição, cada pró-reitoria tem cada grupo tem uma pró-reitoria. E isso faz com que, não consigo achar quem colocou isso, nos obrigue a nós, dirigentes que não, lá no Palácio, temos aqui mendigar junto a cada um dos pró-reitores para resolver os problemas, porque hoje, no mundo contemporâneo, os problemas são complexos, não dependem e não podem ser resolvidos por ações isoladas. Nesse sentido, nós temos que, inclusive, resgatar o papel da vice-reitoria. A vice-reitoria não pode ser reduzida a um tocador de obras. A vice-reitoria tem que voltar ao papel de liderança, junto com o reitor, para administrar o conjunto das pró-reitorias, ou seja, para administrar o conjunto da universidade. Não dá tempo e, com isso, então, eu volto a dizer de que a questão fundamental que tem que ser tratada quando se pensa a gestão da universidade é recuperar a dignidade, a altivez da universidade para fora e para dentro. Nesse sentido que eu acho fundamental. Já amanhã às 17 horas, como parte da nossa campanha, nós teremos um evento na Faculdade de Direito chamado a UFBA Dialogando com a Sociedade. FREMED, SIGMED, independente de apoio a essa ou aquela candidatura, é um diálogo com a sociedade que a gente espera que esse diálogo seja um diálogo permanente ao longo dos 4 anos da gestão.